Argentino de coração brasileiro, Ismael Guiser foi bailarino, professor e coreógrafo que, com a sua generosidade, seu olhar crítico e aguçado, modificou o cenário da dança, principalmente no Rio e em São Paulo. Talento muita gente tem, mas não é suficiente. Muito trabalho, muito esforço e muito estudo, como qualquer outra profissão. Eu sou um operário, como somos todos, como trabalhamos imensamente. Dizia Picasso que para ser famoso você tem que viver muitos anos. Ele fazia questão de dizer que ele era ateu, mas eu sempre reconheci uma imensa religiosidade no que ele fazia. E possivelmente essa religiosidade é a que ele passava continuamente aos alunos. Primeiro ele pedia para as pessoas se tocarem o corpo menos e se olharem menos no espelho e a si próprio. Ele pedia para sentir-se, se é possível fechar os olhos e sentir-se. Ele acreditava muito mais em uma grande inteligência e em uma grande sensibilidade do que em um corpo perfeito. Me diga se isso não é ser religioso. Além da técnica, ele fazia uma questão muito grande de transmitir a essência da dança, que é a arte, que é passar o passo, o entre uma posição e a outra. A questão do movimento e da riqueza e do misticismo dessa passagem, né, que é o movimento em si. Técnica, eu acho que você tem que ir atrás, o bailarino tem que ir atrás, tem que buscar e tem que ter mais arte. São poucas pessoas que conseguem ensinar o que é arte. O que mais me falava era dançar, a leveza, a dedicação, né? A dignidade de fazer aquilo que você gosta. Eu acho que o que eu mais lembro do Ismael é isso, a dedicação. Em primeiro lugar, o Ismael, acima de tudo, foi um artista. Então ele prezava muito que o bailarino necessitava, obviamente, de um grande trabalho técnico para depois se sobressair como um grande artista. Eu acho que é a mensagem maior que ele deixou para a gente. Trabalhem, não brinquem, levem a sério o que vocês fazem, porque dança é muito difícil. Se dediquem, se apaixonem por ela, porque ela é uma razão de viver. Para mim, execução é técnica. Para mim, artisticidade é técnica. Tudo é uma técnica. Por exemplo, a alma também se traduz através de uma técnica. Então, me parece que só através de muito trabalho. Você tinha que ter fechado atrás as duas, a pirueta. Parou. Eu me lembro entrando no teatro, estava escuro, já estavam dançando. E eu e minhas duas irmãs entrando pelo corredor, e eu vi as meninas todas vestidas de margaridas e de florzinhas dando voltinha. Eram estudantes, era a canção de primavera de Mendelssohn. Essa foi a primeira fotografia da minha vida em dança. Eu comecei a dançar porque eu tinha 18 anos e meio. Aí eu passei esses quase 2 anos na Argentina, depois eu fui para a Itália, aí eu fui para Paris. Em 1949, na Europa, Ismael encontrou grande efervescência e florescimento das artes. Lá atuou em companhias como o Balé do Teatro Scala de Milão e o Balé do Teatro San Carlo, na Itália, e a Companhia de Roland Petit, na França. Um convite do coreógrafo húngaro Aurélio Milos mudaria o rumo de sua vida e traria Ismael para o Brasil, para compor o elenco do Balé do Quarto Centenário. O Milos me mandou uma carta que ele estava criando uma companhia que chamava Balé do Quarto Centenário e que ele precisava de um bailarino solista. Quando eu cheguei, eu encontrei realmente ambiente, havia uma vontade de se fazer alguma coisa. E
e o campo estava muito virgem. Eu me comuniquei imediatamente com o povo brasileiro e quis ficar. O Balé do Quarto Centenário foi criado para as comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo. Ó São Paulo, meu São Paulo, quatrocentão. Ó São Paulo, meu São Paulo, você é o meu torrão. Ó São Paulo, meu São Paulo das tradições. Ó São Paulo, o seu nome vive em todos os corações. Apesar da sua curta duração, de 1953 a 1955, se tornou um marco na história da dança pela excelência das produções artísticas. Sua importância foi também a de ser a primeira companhia em São Paulo estruturada para ser um corpo estável, dialogando com a imagem de uma metrópole moderna. O Ismael chegou de uma forma diferente que todos os outros elementos chegaram. Nós todos vínhamos de escolas, não havia companhia profissional. Ele nunca foi um bailarino clássico nobre, mas era um bailarino de grande personalidade, com uma presença incrível em cena, deixava todas as bailarinas lá apaixonadas por ele. O quarto centenário teve seu valor, mas principalmente para pessoas que eram ainda amadoras. Fora os bailarinos que trouxeram de fora, os bailarinos que tinha em São Paulo eram, a não ser a Edith Pudelco, que era uma solista, e Eduardo Sucena. Não vou negar que estávamos trabalhando com os melhores cenógrafos, que não eram nem cenógrafos, tinha de Cavalcanti, tinha Portinari, tinha Burle Marx, Lazar Segal, havia o que havia de mais expressivo. O Milhos foi um bailarino expressionista, ele não foi um bailarino clássico, né? Ele fazia uns bordeamentos raros, umas coisas estranhas assim. Mas ele tinha uma noção do espetáculo. Artisticamente havia todo um clima, sempre havia um clima. Para o público foi deslumbrante, mesmo para os profissionais de dança. Quando fomos para o Rio de Janeiro, as pessoas se impressionaram terrivelmente com a companhia, porque era assim, a sapatilha vem da Itália, o veludo do palco é tudo comprado na Itália. Na Europa, nos Estados Unidos, malha vinha dos Estados Unidos. Jânio Quadros foi quem acabou com a companhia. Disse, não, o povo brasileiro precisa de feijão e arroz, não precisa disso aí não por agora. Com o fim do quarto centenário, ficou um vácuo na dança de São Paulo. Os programas de televisão foram uma alternativa para os profissionais, onde Ismael e outros artistas encontraram meios para sobreviver nessa área. Quem diga que ia só para aparecer na televisão está mentindo, porque naquela época não havia muito meio para se sobreviver. Então a televisão dava a oportunidade de se apresentar e pagava cachês razoáveis, se ganhava bastante bem, e depois nós fazíamos nossos trabalhos por fora para poder a realização artística. Paralelamente ao seu trabalho na televisão, nas décadas de 50 e 60, Ismael participou de vários grupos de curta duração, como o balé Amigos da Dança, o balé do Museu de Arte de São Paulo e o balé do Teatro Cultura Artística. Além disso, ele participou de produções de arte e moda, coordenadas por Lívio Rangan, com a participação de Ciro Del Nero e patrocinadas pela Rodia. Já na década de 70, Ismael cria o seu próprio grupo, o Balé Ismael Gisler. Ele seguiu com os bailarinos do Balé do Quarto Centenário. Ele não deixou esmorecer. Depois, obviamente, veio o Balé Estágio com Márica e outras companhias. Mas ele foi esse elo forte entre essa companhia profissional e tudo o que aconteceu profissionalmente aqui em São Paulo.
Mas quando ele começou, né, era ele que dava realmente regra e compasso. O que é um espetáculo? Como é que se compõe? Como se ensaia? Qual é uma postura profissional, né? Foi vital isso. E discutia como é que você fez, como é que você não fez, e ele nunca impunha nada, né? Ele queria saber qual era o teu raciocínio, qual era o teu caminho, o que você tinha, a escolha que você tinha feito. Sempre estava inventando algo, quando o mundo da dança, ou pelo menos o mundo dele na dança, estava um pouco parado, ele inventava, me ligava e me contava, estou pensando em fazer isso, vou fazer um gala, vamos inventar isto. Estou querendo isto aqui, vamos inventar tal coisa, vamos fazer uma aula pública para não sei o quê. Ele não queria ficar parado. Eu achava interessante como ele tinha essa atitude. Às vezes eu conversava, Ismael, você acha legal os festivais, não sei o quê? Ele falava, não tenha preconceito, né? Eles têm uma função, de alguma forma esses alunos estão tendo experiência de cena, as pessoas estão vendo trabalhos diferentes, estão tendo que defender seu jeito de trabalhar, estão colocando aquilo que elas acreditam de encontro com outras formas de trabalhar, isso de alguma forma vai resultar em alguma coisa. E ele era muito aberto, às vezes eu percebia que eu tinha uma postura muito mais pré-concebida do que ele para certas coisas, né? E os festivais eram um exemplo. Eu sou a favor de tudo o que seja bem feito. Clássico, sim. Contemporâneo, sim. Teatro, sim. Expressão corporal, sim. Tudo é sim, nada é não. Tudo é bem feito e deve ser aceito. Quando é bem feito? Quando é mal feito, nada é válido. Veja. Em arte não existem limites. Não se deve limitar a arte jamais. Ele sempre falava. Se não sentir a dança, se não viver a dança, nunca vai ser um bailarino completo. O Ismael, quem foi na dança, para mim, eu lembro como a pessoa que estruturou a dança em São Paulo. Eu acho que Ismael foi o grande mestre aqui de São Paulo e possivelmente com Tatiana Lescova no Rio foram os grandes mestres do Brasil. Agora, por que Ismael era indispensável? Em primeiro lugar, porque Ismael trazia o humor e a alegria do balé, da dança, com uma simpatia contagiante. Eu acho que o grupo do Ismael, foram vários grupos na verdade, porque esse grupo acontecia e desaparecia. Por esse caráter do Ismael, assim, e como as pessoas procuravam muito ele quando estavam sem trabalho ou para fazer aula, assim, a escola dele era um centro assim, de encontro das pessoas mesmo. O grupo dele era sempre assim, tinha aquela ala do pessoal que era mais velho, que estava se preparando para parar de dançar, mas o Ismael aproveitava a experiência dessas pessoas. E tinha a molecadinha que era legal, mas que ainda não tinha espaço para começar, não tinha experiência, né? Os coreógrafos são almas complexas, difíceis de achar. E cada um tem um mundo à parte. E eu, quando faço coreografia, eu parto na sala de aula para ver o que eu tenho, porque às vezes a gente não tem os elementos que imagina o que poderiam ser. Eu estudo a música profundamente, eu parto de um tema, uso tudo isso e me parece que isso é o que realmente faz uma coreografia. É bacana você ver uma pessoa de mais de 80 anos de idade, ainda com sonhos, ainda querendo ser empreendedor, né? Um exemplo muito bacana, né? Ele falava muito assim, nossa, nós precisamos criar a escola de dança brasileira, né? Que deveria existir, assim como existe a escola cubana, a escola francesa, a escola russa, a escola inglesa, que deveria existir uma escola apropriada ao corpo do brasileiro. Porque nós temos físicos especiais,
porque nós temos uma miscigenação com diferentes raças, que vai desde a raça negra até os holandeses, os europeus, os espanhóis, os italianos. Então nós teríamos que ter uma coisa própria nossa. Por exemplo, o brasileiro é mais harmonioso, tem uma elegância natural, ele tem o dom de se mover com uma certa graça, mas ele não respeita, não é muito disciplinado. Você tem que ser muito perfeccionista, tudo tem um início, um meio e um fim. Ele fazia a gente não só assimilar o passo ou os atributos todos do balé, mas fazia a gente se questionar sobre cada passo e como cada escola, sabe, ele comparava o que era bom em uma escola, o que não era bom em outra escola e como que essas escolas funcionavam no corpo da gente. E claro que ele tinha uma preferência pela escola russa, né? Ele dava uma aula mais no sentido da escola da Vaganova. Eu acho que ele estava falando principalmente da gente encontrar a nossa voz, né? Creio que quando Ismael falava da técnica brasileira, ele se referia às reflexões que os bons professores aqui no Brasil têm feito dentro da realidade do Brasil. E tanto ele quanto minha primeira professora falavam que as técnicas verdadeiras são aquelas que se vão desenvolvendo no próprio interior de cada professor. Principalmente na técnica brasileira, você tem que aliar um raciocínio furioso, porque normalmente 80% dos bailarinos não tem uma grande base. Depois você tem que o outro 30 ou 40% do cuore aliado com um conhecimento profundo da técnica. Porque quando a gente diz essa pessoa está iluminada, sim, ela está iluminada, mas ao mesmo tempo que ela está iluminada, ela estudou com muito critério a harmonia de movimento, a coordenação, como um passo se inicia e como se termina. E tudo isso que vai criando a tal aura que dizem que o bailarino tem. Ele se encantou com o Brasil e ele falava pra gente que ele não tinha família, que a família dele eram os bailarinos no Brasil, que ele era brasileiro. Porque as intrigas são maiores que no Brasil, tudo ocorre de uma maneira mais pesada, o argentino tem espírito de tango, e o brasileiro com o samba vai deixando tudo mais leve, tudo mais light. Ismael formou mais de uma geração de bailarinos. Por sua escola passaram alunos e professores que compõem boa parte da história da dança do Brasil. Ismael, para mim, é uma referência até hoje, né? Tudo que eu aprendi de técnica básica e de vida e tudo mais, eu aprendi com o Ismael. Toda a base da minha aula hoje de técnica clássica é desenvolvida em cima do que eu aprendi com o Ismael Guiser. A aula dele era um acontecimento, assim, era uma maravilha, porque tinha dias que tinha pouquíssima gente, tinha só alunos e amadores, não sei o quê, e no dia seguinte você via na mesma barra uma menininha de 12 anos, 13, que estava começando, a Ana Botafogo, que estava em São Paulo visitando e vinha fazer aula com ele, os bailarinos da companhia dele, os professores da escola, bailarinos que tinham parado de dançar, mas que tinham uma história. Dois, começa a perna que está atrás. Tinha um universo ali dentro da sala, né? Até acho que é por isso que ele fazia questão de não ter uma metodologia muito fechada, porque ele chegava para dar aula e encontrava essa diversidade, né, de gente, e ele tinha que dar conta disso, e ele fazia isso maravilhosamente bem. A aula dele tinha um sentido da inteligência. O que dava para ver perfeitamente no trabalho dele era a grande inteligência e o grande conhecimento que ele tinha daquilo com que lidava, o movimento.
Ele realmente tinha uma familiaridade com o movimento e ele tinha uma velocidade de raciocínio e de inteligência muito grande. Tinha um sentido musical muito grande, uma cultura em muitos aspectos que gostávamos muito de conversar sobre isso. Ismael não deu aula somente na sua academia. Ele atuou também como mestre de balé em várias companhias, como o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Balé da Cidade de São Paulo, o Balé Estágio, o Balé do Teatro Castro Alves de Salvador e o Balé do Grand Teatro de Genebra. Olha, o Ismael era uma pessoa muito generosa. Ele era uma grande pessoa humana, pessoa muito boa, ajudou muita gente. Ele era a pessoa mais ética e verdadeira que eu já conheci no meio. Muito do que eu aprendi com ele não é necessariamente de técnica ou de balé mesmo, mas o jeito dele encarar a profissão, de lidar com a profissão, me marcou profundamente. Acho que o que eu menos aprendi com o Ismael foi balé. Eu acho que o que o Ismael me ensinou foi respeitar a minha profissão, respeitar meus colegas, respeitar o ambiente de trabalho, respeitar o trabalho, né? E ele tinha uma atitude que era muito prática em relação ao trabalho, assim. Ele não mistificava o trabalho. O trabalho era o trabalho e era um prazer ir lá e fazer um trabalho bem feito. Porque tão linda assim. Ele tinha uma paixão pela dança e ele tinha um respeito por todo mundo desse métier da dança que era um pouco contagiante mesmo, né? Era um gentleman da dança e que tentava abarcar e sempre, na medida do possível, aproximar todo mundo. A palavra para Ismael é fraternidade, ele era fraterno. Minha vida é uma vida também dedicada a muita gente. Então, às vezes, eu não tenho a facilidade de dedicar ela para mim. Era alguma coisa tão humana e tão gentil, cativante, e ele se tornava imediatamente uma figura importante na vida da gente. A nossa relação era tão conspiratória contra o tempo que era fantástico. Esta é uma pessoa que deixou e semeou muita coisa no ambiente de dança e no ambiente artístico deste país, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele vai levar, onde quer que ele esteja, ele vai levar um sentimento fraterno com aqueles que se movem com a beleza. Para o Ismael, o meu coração. Este sou eu.